Capítulo de segunda-feira, 11 de outubro. Horácio vai até a casa de Helena e descobre que Nicolas está sozinho trancado. Ele liga para Helena e diz. Helena, enfurecida, vai até Ernesto e pergunta como ele foi capaz de deixar Nicolas em casa sozinho trancado. A família de Pedro chega na delegacia. Domingos pede que Helena peça para Ernesto que retire a denúncia contra Pedro. Ela responde que já pediu, mas ele se nega a retirar. Nesse momento, Gina chega e grita, diz que a culpa é de Helena e parte para cima dela. Domingos segura Gina. Gina grita. Helena é chamada para dar declaração. Horácio fica com Nicolas e distrai o menino. Toda a família de Pedro se reúne na delegacia e Helena não suporta a má atitude de Ernesto. Samuel conversa com o advogado de Ernesto e garante que assim que forem apresentadas as provas a favor de Pedro, eles vão processá-lo por lesão corporal. Gina visita Pedro e diz que tudo isso é por causa de Helena. Pedro pede que ela vá embora, pois ele não quer falar sobre isso novamente. Mais tarde, Ernesto vem ver Pedro e diz que isso é um aviso para ele ficar completamente afastado de sua mulher Helena e de Nicolas. Pedro avança em Ernesto. Pedro e Ernesto discutem e Pedro diz que depois do que ele fez, fará tudo possível para estar perto de seu filho. Vendo que a situação se complica cada vez mais, Ernesto então decide retirar a denúncia contra Pedro. Samuel liga para seu pai para dar notícia de que Pedro está livre. Ernesto chega em casa e Nicolas está com seu avô Horácio. Quando Nicolas sai, Horácio pergunta a Ernesto o que aconteceu. E Ernesto diz que retirou a denúncia contra Pedro. Horácio diz que ele fez bem em retirar. No café da manhã, Andréia quer saber por que Gabriela chegou tão tarde. Gabriela responde que estava na delegacia e conta o acontecido entre Ernesto e Pedro. Andréia fica do lado de Ernesto e diz que de inocente Pedro não tem nada. Samuel e Pedro estão esperando pela liberação. Samuel sai para pegar água e deixa Pedro só. Helena chega e eles se abraçam e se beijam. Entretanto, Samuel percebe o que está acontecendo e sai. Samuel encontra com Gina e Nelson e impede Gina de descobrir que seu irmão está com Helena. Pedro pergunta a Helena se ela está sentindo o mesmo. Ela responde que sim, ela tem pensado muito nele, mas ela é uma mulher casada. Gina chega e agarra Pedro dando beijos. Depois ela agradece a Helena por devolver o amor de sua vida e que agora sim eles poderão se casar. Depois Helena entra em seu carro e lamenta. Pedro chega em casa com Samuel, Gina e Nelson. Esté se alegre e convida Gina e Nelson para almoçar. Nelson quer, mas Gina diz que não, pois Pedro precisa descansar. Helena é sincera com a sua irmã mais velha, Irene, conta a ela sobre o beijo que ela deu com Pedro. Samuel e Pedro conversam sobre Helena e Samuel lembra de que Helena é uma mulher casada. Pedro responde que sabe, mas isso não pode impedir o que ele sente. Pedro confessa a Samuel que o que ele sente por Helena nunca ele sentiu por nenhuma outra mulher. Irene aproveita e liga para Ernesto e conta de Helena. Ela diz que Helena e Pedro se beijaram. Depois Ernesto tenta se justificar com Helena e pede perdão. Rosa sai para comer com Samuel, mas ela se encontra com o homem que a perseguiu nos dias anteriores. Ele a beija à força e diz que em troca de não machucar o namorado, ela fará tudo o que ele lhe pedir. Helena está com seu pai e confessa que ela está confusa. Pedro liga para ela, mas ela não atende. Horácio pergunta se ela não está confundindo seus sentimentos, mas Helena diz que não sabe mais o que sente por Ernesto. Seu pai diz que se ela se separar de Ernesto, ele estará lá ao lado dela, apoiando-a. Pedro recebe uma mensagem de Helena, marcando para eles se encontrarem no dia seguinte em um café. Ernesto vai até o escritório de Horácio para dizer que eles têm um problema e que o diretor da filial dos Estados Unidos se demitiu. Ernesto propõe que ele seja o diretor e se mude para lá com Helena e Nicolas. No café, Helena e Pedro se encontram. Eles se beijam. E Pedro diz que se Helena o aceitar, ele estará disposto a largar tudo por ela.
Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Te Dou a Vida? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!